Deus seja louvado, que Deus te abençoe nessa segunda-feira ricamente, abundantemente, que você possa dar os seus passos de fé e ir rumo à sua vitória, os seus projetos, que Deus possa confirmar, que você possa ver a glória de Deus na sua vida, porque Deus te ama e Deus quer que você tenha o melhor nesta vida e que tenha uma fé pura, genuína, para vencer os obstáculos, porque operando Deus, ninguém vai impedir o teu sucesso, as suas conquistas, porque Deus é maior de todos os nossos problemas e nos deu a graça dele para sermos mais que vencedores. E o recadinho nessa segunda-feira de Deus para você está no livro de Romanos, no capítulo de número 8, um versículo muito bem conhecido, né? Que vai dizer o versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, o que eu posso dizer sobre as coisas que eu tenho convivido, vivido? O que eu posso dizer? Será que tem alguma situação na minha vida que possa calar a minha fé? Que possa minguar a minha fé? Engessar a minha fé? Então, eu preciso entender que é um cântico de vitória na minha vida. Eu preciso entender que Deus é por mim. Nós temos que entender, Deus é por nós. Então, quando uma situação ela cala a nossa fé, é como se nós estivéssemos impedindo de Deus agir. Porque se sem a fé ninguém agrada a Deus, então com fé eu agrado a Deus. E se eu agradar a Deus pela minha fé, eu serei justificado pela minha fé. Então, olha que coisa interessante. Eu tenho a fé em Deus e Deus tem a minha provisão das minhas necessidades. Então, para Deus prover a minha vida, é só eu crer. Então, o que eu vou dizer sobre essas coisas que têm acontecido, que eu tenho convivido com elas? Sendo elas ruins, o que eu vou dizer? Eu vou para o campo da minha fé. Eu vou para a presença do meu Deus, que não poupou o filho dele para me dar vitória. Antes o entregou por todos nós. Então, como não nos dará também com ele todas as coisas? Tudo aquilo que nós necessitamos para termos uma vida digna, alicerçada, abençoada. Como é que eu vou ter falta dos meus direitos que a Bíblia me garante que é o meu direito? É quando eu nego a minha fé, quando eu não obedeço a minha fé, quando eu não vou para o campo do confiar, do esperar e do descansar em Deus. Então, ontem eu dei uma mensagem na igreja sobre discernimento. Eu preciso discernir entre o certo e o errado. Eu preciso ter esse discernimento, o que é certo e o que é errado. Mas, principalmente, eu preciso perceber o que eu tenho feito aos olhos de Deus, se eu estou agradando a Ele ou não. Essa percepção, ela tem que se manifestar na minha vida mediante a minha fé. Se eu creio em Deus, o que direi, pois, a estas coisas? Que são contrário à fé. O que eu vou dizer? Eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema conjugal, eu tenho um problema espiritual, eu tenho um problema de convivência. Então, o que eu vou dizer se eu tenho um problema? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se não poupou nem o teu filho para me dar graça, então como é que eu vou ficar destituído da graça se eu aceitei a graça que é Cristo? A graça é o favor de Deus sobre aquele que nele crê, que nele confia, que nele espera, que nele descansa. Então, examina como é que está a sua fé. Quando Paulo pregou aos romanos, naquele
capítulo 1 de Romanos, versículo 5, que ele fala, deixa eu ler aqui para você, que ele fala assim, ó, Romanos 1,5, ó, pelo qual recebamos a graça, recebeu o favor de Deus, e o apostolado, o ministério, o exercício de propagar a fé, olha para a atenção, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então ele cita uma palavra interessante aqui, obediência da fé. É o que eu digo, é o que eu ensino. Uma fé não sendo obedecida é uma fé improdutiva. É uma fé que não traz resultados. Ah, eu tenho fé, mas preciso obedecer. Porque a fé, ela nos impulsiona a crer, a confiar, a esperar, a descansar. A fé é o nosso combustível para alcançarmos as promessas. Então, se não há obediência à fé, como é que a fé vai me produzir o que me é dado por direito, por eu crer na palavra de Deus pela fé? Então, não esmoreça a sua fé, não se enfraqueça na fé. Você entra num campo minado, você entra num campo de destruição. Quando Deus leva o Ezequiel ao vale dos ossos secos, ele diz, homem, pode viver esses ossos sequíssimos? Então o profeta fala com Deus, o senhor sabe. Então quando ele levou a garantia a Deus que aquele vale dos ossos secos poderia ter vida, o que Deus respondeu para ele? Já que você, profeta, está atribuindo a mim que eu sei todas as coisas, que eu posso todas as coisas, então Deus designou o profeta a usar a fé no próprio Deus, dizendo ao profeta, então profetiza, homem de Deus, sobre esses ossos secos. Então Deus impulsionou o profeta a viver a fé no próprio Deus. Então, por isso que Deus, quando Ele jurou para nós que nos abençoaria, jurou para si mesmo, porque não tinha ninguém maior do que Ele, então Ele jurou para si mesmo que nos abençoaria. Então Deus levou o profeta ao exercício da fé. Então o que o profeta fala? Então profetizei como se me deu a ordem. Então Deus ordenou para ele profetizar, para que houvesse vida naqueles ossos secos. E quando ele profetizou, o profeta profetizou pela fé, crendo, aconteceu a manifestação de Deus. Então eu preciso dessa obediência de Deus à minha fé, porque eu recebi a fé pelo favor de Deus. Eu não tinha mérito nenhum para receber a fé, porque o autor e consumador da nossa fé é Cristo. Mas Deus assim o determinou para que eu tivesse fé através do teu filho Jesus. Então eu aceitei Jesus, agora eu tenho uma fé firmada nos princípios de Deus. Essa fé me dá resultado. Essa fé me leva ao meu porto desejado. Essa qualidade de fé agrada a Deus. Agora aquela fé temerosa, aquela fé medrosa, aquela fé questionadora de situação, essa não vai te levar a lugar algum. Mas quando você olhar para a sua vida, você discernir a sua vida, e você entender que você precisa honrar a Deus, então você descansa nele, que ele vai operar, que ele vai se manifestar em teu favor. Porque se ele é por nós, quem será contra nós? Então preste atenção no que você tem dito, as coisas que têm acontecido na sua vida. Aprenda a dar resposta de fé. Aprenda a entender qual é o teu poder, qual é a tua autoridade sobre as suas adversidades. Mateus capítulo 10, versículo 1
Jesus nos confirmou poder e autoridade para curar, para libertar, para repreender a ação de Satanás. Então, quando eu creio na palavra, a palavra me responde, a palavra me orienta, a palavra me guia, a palavra me livra, ela me liberta, ela me abençoa, a palavra me salva. Porque a palavra é o poder de Deus manifesto na vida daquele que nele crê. A palavra gerou Cristo. E Cristo gerou em nós, pela palavra, a fé. Porque Cristo veio nos apresentar a divindade de Deus, o poder grandioso de Deus. Jesus veio nos apresentar o Deus invencível, o Deus imarcessível, ou seja, que não muda, que não tem variação. Deus é Deus. Ele é mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, que Deus esteja na tua vida pela sua fé, pela sua confiança nele, e que você possa ver a graça dele se manifestar na tua vida. Então, pode ir para a oração, pode ir para o sacrifício, pode ir para a consagração, que Deus vai te dar resposta, que Deus vai se manifestar em teu favor, porque Deus te ama. Amém? Toma posse desta palavra, levanta-te, esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, crê somente, porque Deus é contigo para te fazer muito mais do que você tem pensado, muito mais do que você tem pedido, em nome de Cristo. Amém? Estamos aqui em Ribeirão Preto, na rua Rangel Pestana, 894, a nossa Igreja Cristã Cristo Reina. Nossos cultos são os domingos às 9 da manhã e às 18 horas e às quintas-feiras às 19h30. Te faço aqui o meu convite todo especial a estar conosco para compartilharmos juntos o ensinamento da palavra de Deus, que é a verdade que nos liberta. Amém? E se você ama a obra de Deus, quer abençoar o ministério do pastor Carlos, envie as suas doações, o seu dízimo, por liberalidade, por generosidade, que eu deixarei aí na descrição do Pix, e que você possa nos abençoar, porque necessitamos das doações para mantermos as portas da casa do Pai abertas e fazermos as nossas ações sociais que tanto desejamos para os mais necessitados. Amém? Compartilha esse vídeo aí, se inscreve no meu canal lá no YouTube, Pastor Carlos Zerani, e aciona lá o sininho, que tem várias mensagens lá, e que você possa muito ser abençoado pela palavra do nosso Deus. Amém? Um forte abraço do pastor Carlos, Deus te abençoe, e nunca se esqueça que eternamente Deus seja louvado.